O Espírito Santo é o poder de Deus ou uma pessoa? A maioria das igrejas ensinam que é uma terceira pessoa de uma suposta trindade. Vamos então recorrer à Bíblia. Desde o início, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, na criação do mundo fala que o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Que espírito é esse? O que representa? A palavra hebraica ruach, com letras vermelhas, é a palavra hebraica para espírito em português. Então, esse espírito, ele é do Elohim, porque aqui você tem um estado construto, onde, sempre em frases hebraicas onde você tem dois substantivos dessa forma, o primeiro pertence ao segundo. Então, o uruar, que movia-se sobre a superfície da terra quando Deus começava a criar, ele era de Deus, ele não era o próprio Deus. Então você vê essa construção chamada estado construto, onde você vê uma relação de dependência. O ar não é uma pessoa, mas depende da pessoa de Deus. E Deus, Elohim aqui, é o sujeito natural da oração. Interessante também que Elohim está no masculino e Ruach no feminino. Então o Ruach é algo do Elohim, algo que pertence ao Elohim. Quem é esse Elohim? O Deus Todo-Poderoso? A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová, diz assim: e a força ativa de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Alguns criticam fortemente essa opção de tradução, dizendo que isso é uma interpretação e não tradução. Lamento, mas isso é um ledo engano, porque a palavra ruach não significa simplesmente espírito. A primeira definição dessa palavra não é espírito, mas sim um vento, uma força invisível. Nos léxicos, não adianta bater cabeça, dizer que não, isso é opinião, não é opinião. Observe o Brown Driver Briggs, o Strong. As primeiras definições de ruach se referem a vento, força invisível. Por exemplo, as versões New Revised Standard Version colocou um vento de Deus, a Good News, poder de Deus, a New Jerusalem Bible, um vento divino, a Knox, o fôlego de Deus, e a Jewish Publication Society, produzida por judeus, um vento de Deus movia-se sobre as águas. Essa é uma versão judaica. E as versões de língua portuguesa não foram diferentes. Por exemplo, a versão pastoral, nessa passagem de Gênesis 1:2, vento impetuoso. A Bíblia de Jerusalém, vento de Deus. E a BTP, olha, vento fortíssimo. A Bíblia da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, uma versão católica, um vento de Deus ou vento poderoso. A Torá, que já é uma versão de judeus, alento exalado por sua boca. Sopro de Deus na Tebe, alento de Deus na Bíblia do peregrino, e a Bíblia na linguagem de hoje colocou vento ao poder de Deus e na nota um vento violento. Então observamos que isso aqui mostra que a acusação de que a força ativa de Deus na tradução da Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová é uma interpretação e não uma tradução, está equivocada. É uma afirmação enganosa. Na verdade, a frase força ativa de Deus está dentro da gama lexical da palavra hebraica ruach. Pode ver que no capítulo 8 de Gênesis, lá diz que quando Deus queria baixar as águas do dilúvio, ele enviou o que? Um vento. E qual era a palavra hebraica que emprega a Bíblia? A Bíblia usa a palavra ruach. Portanto, o ruach de Elohim é algo muito poderoso, invisível e que provém de Deus. Não é o próprio Deus. Esse ruach, ele nos lembra quando o anjo Gabriel falou assim: virá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo encobrindo a Maria era o Espírito de Deus, algo muito forte, algo invisível que movimentou a ação da geração de Jesus no ventre de Maria. Vamos à palavra ruach novamente, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Veja o que diz J.D. Douglas no seu dicionário da Bíblia em inglês, o The New Bible Dictionary. Abre aspas, o Espírito pairava sobre as águas primitivas, Gênesis 1:2, e cria o homem. O Espírito que embeleza o céu, sustenta a vida animal e renova a superfície da terra. É o ruach, fôlego, vento de Deus, o poder e energia divina que se desloca a todo lugar. Fecha aspas. Percebeu aqui? É um poder ou energia proveniente de Deus, de acordo com esse dicionário. Esse criador de dicionário aqui, que fez esse dicionário, teve essa opinião. Era uma opinião isolada? Não, porque The New Dictionary of Biblical Theology, editado por T.D. Alexander no ano 2000, diz assim, abre aspas, conotações comuns são energia e invisibilidade. Falando de uma maneira ampla, o ruach de Deus
é representado como, primeiro, como o poder de Deus na criação do cosmos. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Portanto, fecha aspas, você vê aqui mais uma vez esse léxico ou dicionário dizendo que o Espírito de Deus é o poder de Deus ou energia, conforme grafado aí em letras vermelhas. Então, mais um dicionário? Será que isso é a opinião deles ou é apenas definição? Ora, que eu saiba, dicionário não é opinião. Então está na hora de começarem a reavaliar esse assunto. Os trinitários, com a sua teimosia infinita, que dizem é impossível Ruach ser força ativa de Deus. O dicionário da Bíblia do Intérprete, veja bem, esse dicionário, ele diz assim, abre aspas, o fôlego, vento ou espírito de Deus é o poder criativo que traz vida ao caos sem forma no princípio de todas as coisas. Gênesis 1:2, fecha aspas. Percebeu aqui, de acordo com o dicionário da Bíblia do Intérprete, The Interpreter's Dictionary of the Bible, aqui mostra claramente que este Ruach é o poder criativo. Não é o próprio Deus, mas é o poder proveniente de Deus. Parece que esse dicionário está na mesma linha dos outros dois dicionários. Ou os outros dicionários que falam que o Espírito quer dizer uma trindade estão errados, dando opinião, ou esse aqui está certo? Qual deles estão equivocados? Vamos olhar mais um pouco. Atos capítulo 2 na Bíblia. A Bíblia é a maior fonte de informação que nós temos. E a ela nós devemos recorrer para buscar o entendimento, até mesmo de palavras. Em Atos 2,33, lá diz assim, abre aspas, na versão Almeida, corrigida e fiel, para ninguém dizer aqui que eu estou usando uma Bíblia das testemunhas de Jeová. Não. Atos 2,33 diz assim na versão Almeida, abre aspas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Fecha aspas. Observaram que aí é uma passagem na versão Almeida, usada em predileção pelos evangélicos trinitários? E ali diz que, por meio de Cristo, foi derramado isto. Primeiro, o Espírito Santo ser derramado e ser chamado de isto. Veja o que diz o grego. Teidexia onto teu hypsotheis. A direita, pois, de Deus foi enaltecido, isto é, Jesus. Tente evangeliam tu pneumatos, e é o prometido do Espírito, tu hagio, o Santo, ou seja, o Espírito Santo, labon para tu patros, recebeu do Pai. Execen tuto, derramou isto. Que vós tanto estáis vendo como ouvindo. Então aqui diz execen tuto, derramou isto, chamou o Espírito Santo de isto. Observe que a palavra isto é um pronome demonstrativo, aplicado a coisas, é um pronome neutro. Quando no grego aí diz derramou isto ao Espírito Santo, se este fosse alguém, uma terceira gloriosa pessoa de uma suposta trindade, seria um sacrilégio falar que ele é isto. Não se usaria tuto, porque é usado com referência a coisas normalmente. Portanto, o tuto aqui que vocês veem em destaque é isto. Então o Espírito é uma coisa, não é alguém, conforme ensina a teologia católica da Trindade. Portanto, a continuação do exame mais detido revela isso mesmo. Por exemplo, em João 3,34, lá fala que ele pode ser dado em quantidade. O Espírito Santo de Deus ele pode ser dado numa quantidade. Vai depender, como que diz o texto? O garek metro didocintopneuma. Fala que ele não dá o Espírito por medida. Ou seja, ele não dá uma fração ali limitada. Ele dá sempre em abundância, de forma que possa se realizar a ação pretendida. E aí o verbo dar, usado com referência ao Espírito, e o interessante é que a palavra Espírito, ela ocorre sempre, ou quase sempre, depois de uma preposição ou de um artigo neutro, to, indicando que é algo e não alguém. Isso é uma indicação, não estou dizendo que é determinante. Mas em João 20:22, quando Jesus entra no meio dos apóstolos e disse, recebei o Espírito Santo, na própria Almeida fala que ele soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. Como pode o Espírito ser alguém depois de tais observações no texto da Bíblia Sagrada? É coerente ensinar que o Espírito de Deus é alguém quando Jesus soprou, olha, recebeis aí o Espírito Santo. Então é óbvio, é muito claro que esses textos, eles simplesmente eliminam as dúvidas. Eliminam qualquer dúvida sobre o que realmente é o Espírito Santo. Não é quem, mas o que realmente é o Espírito Santo. Ele pode ser distribuído,
ele pode ser enviado, pode ser dado. Em João 20:22, no grego, fala kaituto epon, enefisesen, e tendo dito isso, soprou, kailege autois e disse-lhes, lá betepneumahagion. Aqui fala para eles receberem o quê? O Espírito Santo, só que não tem artigo, por isso não pode colocar o Espírito Santo com letra maiúscula, porque não tem artigo aqui antes da palavra pneuma. Não está escrito top pneuma hagion, ou algo assim como hop pneuma, não. Apenas pneuma hagion, quer dizer, não tem o artigo. Não é alguém. É errado colocar com letras maiúsculas. Portanto, João 20:22 você vê na versão Almeida com letras maiúsculas. Isso não é correto, até porque Daniel Wallace, evangélico e erudito, disse que não há base gramatical para personificar o Espírito Santo. Portanto, você vê aí no grego novamente, ó, pneuma hagion, sem o artigo definido. Não está articulando como sendo alguém. Exatamente o que o salmista, aliás, o proverbista Salomão, em Provérbios 1:23, ele fala sobre o Espírito e diz assim: Tashuvu letokarti, retornai em vista da minha repreensão, Ine rabiah lachem ruhi, e eis que farei jorrar para vocês o meu Espírito. Aqui a biah, que eu coloquei em letras vermelhas, é Deus dizendo, ó, vou fazer jorrar lachem para vós, ruhi, o Espírito meu, literalmente, o meu Espírito. Como que é? O Espírito pode se borbulhar também, além de tudo isso que nós já lemos? Borbulhar não se refere à pessoa, mas se refere a algo, não é verdade? Jorrar, o Espírito vai jorrar. A palavra nabá significa jorrar. A palavra hebraica no léxico de Strong significa borbulhar, jorrar, vir em grande quantidade como algo. Portanto, essas linguagens de que liquidificam o Espírito Santo, elas são totalmente ignoradas pelos trinitários. Olha aí o texto, abia, farei jorrar. Algumas Bíblias falam, farei borbulhar. E é uma palavra usada com referência a coisas, a água e algo assim. Veja só, em outra passagem, na própria versão Almeida, em Hebreus 2:4, ali diz que, abre aspas, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A frase grega usada, distribuições do Espírito Santo, pneumahagiomerismos, ali, é distribuições do Espírito Santo, até a forma genitiva. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é distribuído, igual quando caiu sobre 120 discípulos. Veio sobre 120 discípulos na sala de sobrado, no dia 6 de Sivan do ano 33, na festividade de Pentecostes. Ali, até Maria estava no meio. Todos eles ficaram cheios de Espírito Santo. Foi derramado sobre eles. Foi distribuído sobre eles. Então, não pode ser alguém. É óbvio que não é alguém. O capítulo 11 de Números revela isso. Moisés, ele estava preocupado porque o povo era muita gente para ele cuidar. Então, aí o que o texto diz? Que Deus tirou um pouco do espírito que havia sobre ele. Vayat sel min haruach, e tirou um pouco do espírito asher alav que havia sobre ele. Vaiten al shivein ish, e colocou sobre os 70 aí ish hazekenim, anciãos de Israel, ali naquela ocasião, e o texto diz, Vaihi ki noach alehem, e sucedeu que quando pousou sobre eles, haruach, o espírito, vaitenabeu. Então, vaitenabeu significa que passaram a agir como profetas. Então, o texto diz que foi tirado do espírito um pouco que havia sobre Moisés e distribuído sobre 70 dos Zequenim, ou anciãos de Israel. E o que aconteceu? Começaram a profetizar. Significa profetizar, a primeira definição de profetizar significa falar a palavra de Deus. Não é prever eventos futuros, como dizem os teólogos evangélicos. Não, mas é falar a palavra de Deus. Então eles começaram a falar coisas bonitas sobre Deus da Bíblia, ou de Deus diretamente. Isso é profetizar, no caso. Então eles começaram a fazer isso após vir sobre eles, pousar. A palavra Noach significa repousar. Então repousar é uma linguagem impessoal. Eles foram recebendo esse espírito, esse se espalhou sobre 70 dos anciãos de Israel. Isso é muito significativo. Como pode o espírito ser alguém se ele foi tirado de Moisés
e distribuído para outros 70. O que dizer então da objeção de alguns pastores que dizem assim: não, o Espírito de Deus ele não é uma força ativa ou um poder de Deus, não, porque ele é o consolador, ele é o ajudador, ele testifica, ele fica entristecido. Então, uma força ativa, uma energia, um poder de Deus não pode ficar entristecido. Esse, gente, é um ledo engano, é um equívoco. Eles ignoram todos esses textos que nós consideramos até agora e os outros que eu ainda vou mostrar, que mostram claramente que o Espírito Santo de Deus não é alguém, e passam a pegar-se textos que têm um sentido metafórico, um sentido ali é uma figura de linguagem. Por exemplo, a Bíblia não diz também, e você pode conferir isso, por exemplo, o céu declara a glória de Deus. Salmos 19:1, o céu é alguém? 13 de 1 Coríntios fala que o amor ele não se comporta indecentemente, não se gaba, quer dizer, não se jacta, né? O amor é alguém? Então, esses são figuras de linguagens. O pecado reinou, né, diz Romanos 5:21. Significa que o pecado é alguém? Portanto, são figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem personificam o espírito. Mas e as outras aqui que nós estamos considerando? Por exemplo, dê uma olhada em Números 11:29. Fala que Deus, Jeová, colocaria sobre eles o seu espírito. Iten Yehová et ruho, diz Moisés aqui em letras vermelhas. Quer dizer, Deus colocar sobre pessoas o seu espírito. Então é óbvio que o espírito ele pode ser colocado sobre as pessoas, não uma pessoa, mas várias ao mesmo tempo. Ele é algo. Observe com atenção e medite em oração em Mateus 3:11. Aqui diz assim, olha, veja só o que João Batista disse. O grego literalmente traduzido aqui palavra por palavra diz assim: Ego men rimas baptizo, eu de fato vos batizo em rudate, em água. Autós, ele, se referindo a Jesus, rimas baptisei, vos batizará em pneumati hagioi caipiri, em Espírito Santo e fogo. Vamos raciocinar o seguinte, aqui diz que João Batista diz que ele batizaria em água, ou com água, pode ser traduzido assim. Batizar, a palavra baptizo, que é o verbo baptizar no presente do indicativo ativo do verbo batizar, significa mergulhar. Baptizo é mergulhar, eu mergulho. Então aqui ele está dizendo, ó, vou mergulhar vocês em água, mas ele vai mergulhar vocês em espírito. Mais uma vez, o espírito é liquidificado, mostrando que não é alguém, mas algo. Algo que pode imergir as pessoas, semelhante a algo, não a alguém. Portanto, quando você lê aqui também, você vê que ele está associado, assim como a pessoa pode ser mergulhada na água, a água não é alguém, o fogo pode tomar conta de várias pessoas ao mesmo tempo, e o fogo não é alguém, da mesma forma o espírito aqui também não é alguém. Então existe um paralelo entre coisas e o Espírito Santo. Isso é comum nas Escrituras, indicando claramente a impessoalidade do Espírito Santo. Não há como argumentar contra isso. Isso aqui não existe refutação para isso aqui. Na verdade, os trinitários rejeitam isso aqui. Essa ideia eles já descartam como sendo ideia não da Bíblia, mas é exatamente isso que a Bíblia está fazendo. Prosseguindo agora, veja só essa declaração de Jesus. Mateus 11:27, abre aspas. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece plenamente o Filho exceto o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai exceto o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Fecha aspas. Aqui diz que ninguém conhece o Filho, Jesus falando, exceto o Pai. E ninguém conhece o Pai exceto o Filho. Por que ele excluiu o Espírito Santo aqui, se ele é alguém? Portanto, fica claro que não existe uma terceira suposta pessoa, senão essas declarações aqui de Jesus estariam erradas. Fica claro que o ensino de que o Espírito de Deus é o próprio Deus numa terceira pessoa não passa de pura filosofia. E de fato assim é. As linguagens que você encontra, tal como essência, ou dizer que é uma trindade de uma só essência, na verdade Platão usava tais termos. O filósofo Platão viveu séculos antes de Cristo e escreveu em grego
muitas declarações e usava ali, ele falava de díades, de uma só essência, tríades de uma só essência. Isso não tem apoio nas escrituras, mas de fora dela.